Então, queridos, mais um dia, é a terceira quinta, né, de seminário de verão sobre os 5 dons ministeriais e Ministério de Socorros. E eu louvo ao Senhor, porque é um tempo maravilhoso, onde nos aperfeiçoamos e conhecemos a forma como o Espírito Santo age em nosso meio. E eu creio que a sua vida não será mais a mesma depois desse seminário dos 5 dons ministeriais e Ministério de Socorros. Amém? Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o ofício do apóstolo. Aleluia. Abra comigo, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 11. É o texto base. Acredito que todos que ministrarem sobre esse assunto vai ler esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 11. Depois nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Acharam aí? Diga amém. Amém. Diz assim o texto: e ele mesmo concedeu. Ele quem, gente? Jesus. Isso. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, é o que nós vamos trabalhar hoje, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, eu sei que a gente já leu várias vezes esse versículo, não vai ser a última vez, até porque o seminário vai continuar, mas é importante a gente prestar atenção nessas palavras aqui do texto, onde é citado aqui aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, desempenho nos serviços, edificação do corpo e o próprio senso de que tudo isso, irmãos, é com benefício de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, observando essas palavras, se percebe que isso tem um propósito para o outro. Amém, irmãos? Está muito claro quando a gente lê essa passagem, que além de definir, irmãos, mostrar o propósito, sempre será para o empenho, o aperfeiçoamento, né, a edificação do outro. Então, todo aquele que flui nos dons, nos 5 dons ministeriais, e por que não os ministérios de socorros, ele precisa entender que, no final, irmãos, tem que ter resultado. Amém? São ferramentas que são disponibilizadas para o Senhor para justamente fazer com que o serviço ele funcione. Para que, no final, né, e o texto até fala, à medida da estatura perfeita e completa de Cristo. Então, isso aqui não é a perfeição que nós conhecemos, mas isso fala de maturidade. Amém, irmãos? Todos os ofícios aqui trabalham com esse propósito. E aí, quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que cita também esses ofícios, você percebe aqui, irmãos, que é muito claro quando a gente lê, porque às vezes há um falso entendimento
achando que os 5 dons ministeriais e a ordem como é colocada aqui define o nível de hierarquia ou de importância. Mas quando você lê em Coríntios, você percebe, e os textos aqui, o texto é até claro e é fácil da gente compreender, quando surgiu a igreja primitiva, eu acredito que a funcionalidade dos dons foi operando de acordo com a necessidade e o surgimento das igrejas. Né? Porque, primeiramente, começou o apóstolo, né? O apóstolo, o profeta, estabelecendo, trazendo o fundamento, e aí, depois de estabelecer, né, havia necessidade, né, de se pregar o evangelho, aí entra a figura do evangelista para evangelizar, para ensinar o povo a evangelizar. Amém, irmãos? E aí existe a figura, quando você lê aqui, vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, né, pela necessidade, porque estava sendo estabelecida uma igreja, a igreja primitiva. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, porque precisa ensinar, né, depois que estabeleceu a igreja, né, lançou o fundamento, precisava de alguém para ensinar o povo, para justamente não perder a visão. Amém, queridos? E aí, você, nessa passagem aqui, não cita o ofício propriamente dito, mas a atribuição do evangelista, porque o evangelista é experimentado nos dons. E aí conclui aqui o ofício do pastor, mas também fala da atribuição do pastor, que é governo. Então você vê a igreja sendo estabelecida, a necessidade do ensino, né, a necessidade de evangelizar, e aí tem um povo. E quem é que tem que pastorear? E quem é que tem que administrar? É o pastor. Amém, irmãos? Então, fica muito claro, e esse entendimento é o que mais aproxima para perceber que não se trata de um interstício de hierarquia, onde o topo da promoção, e tem muita gente que pensa dessa forma, né? Chegando o apóstolo, eu cheguei o último cargo dos 5 dons ministeriais, mas não é assim que funciona, né? Cada um vai operar segundo o que foi proposto pelo próprio Jesus. Deus, ele estabeleceu, Jesus, ele concedeu dons. E é maravilhoso a gente pensar, irmãos, que são ferramentas que vai fazer com que a igreja ela cresça, seja edificada e amadureça. Amém, queridos? E funciona e dá certo. E a gente vai perceber particularidades ao longo do seminário que talvez algumas pessoas pensam assim, mas é incompleto, de repente falta alguma coisa. Irmãos, nada é pego de surpresa. Então, são ferramentas, habilidades que o próprio Espírito, ele distribui para que a igreja, ela cresça sadia. Amém, irmãos? Chegamos até aqui, nos aperfeiçoamos, crescemos, por causa justamente do dom. Amém? Você está comigo? Como é bom a gente ter uma visão de igreja, né? Pensando nessas ferramentas e olhando, irmãos, na funcionalidade do corpo de Cristo, como é maravilhosa a perfeição e a forma como Deus trata o seu povo. E aí, irmãos, quando a gente percebe que a igreja não entende ou não está debaixo dessa unção, isso pode causar um certo dano. Imagine você encontrar pessoas que acham que os apóstolos não existem mais nos tempos atuais, ou que não existe mais profeta. Eu conheço uma denominação que acredita que não existe mais pastor. O último pastor, o primeiro e o último, foi Jesus Cristo, depois não tem mais. Tem pessoas que pensam assim. E no final das contas, quem sofre com essa mentalidade, com esse entendimento errado, é a igreja. Como é maravilhoso termos um tempo como esse para estudar a respeito desses serviços. Uma igreja ensinada nesses serviços, nos dons, além de ele usufruir desse benefício, aquele que se movimenta, aquele que é usado nos dons, ele vai fazer de uma forma equilibrada. A palavra é que nos ensina. Não é somente ser chamado, né, ter o ofício. A gente precisa olhar para a palavra, e a palavra nos dá o norte. Amém, querido? Você está comigo?
Aleluia! Então a finalidade, o propósito são sérios. Amém? Os dons é para maturidade, é para crescimento, é para aperfeiçoamento. Então, nessa visão, nesse entendimento, eu não posso inventar chamado. Você está entendendo o que eu estou falando? Se chegamos agora aqui ao consenso de que os 5 dons ministeriais são importantes e fundamentais para a igreja, eu não posso inventar, enfeitar pavão. Eu não posso entrar em área que eu não fui chamado. E quando eu falo isso, irmãos, não estou desmotivando você a desejar, porque o próprio apóstolo Paulo, ele incentiva a escolher, né, com zelo os dons. Amém? E o que eu entendo quando ele fala isso, escolher com zelo os dons, é com o propósito correto. Eu gostaria de ser experimentado no dom A, eu queria exercer o ofício B, mas qual é a motivação no coração? E aí é bom a gente entender isso para exatamente não entrar naquele caminho de coelho. Não, eu quero andar no ofício tal por causa de uma vantagem A do que uma vantagem B, porque tem mais oportunidade. Eu não devo pensar assim. E como é bom quando um membro, ele olha para a igreja, percebe a necessidade do corpo e fala assim, é isso que precisa a igreja. Senhor, eis-me aqui. Olha só que entendimento equilibrado. Amém, irmãos? Porque se nós aprendemos aqui que o propósito é edificar o corpo de Cristo, então eu vou olhar aonde precisa, e eu sei, irmãos, que a gente não precisa, de repente, tentar articular. O próprio Espírito, ele sabe a necessidade. Que possa ser que você, de repente, deseje um dom, mas o Senhor quer te usar em uma outra área. Mas aquele que serve o corpo de Cristo não está preocupado com isso. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão assim, não fique preocupado onde você vai servir. O importante é que você sirva. Amém, irmãos? Tanta gente talentosa, até com dons naturais, que pode abençoar o corpo, ajudar o corpo, e está pensando lá na plataforma. Está pensando lá no dom lá, porque isso e aquilo outro. E como é perigoso isso. E no final da nossa história, na hora de prestar conta, porque todos nós vamos prestar conta, e aí o Senhor fala assim, você exerceu tanto tempo isso aí, mas eu não chamei você para fazer isso. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, uma outra coisa também que pode trazer dano ao corpo é quando falta conhecimento e entendimento sobre o assunto. E você está num bom lugar. Amém, irmãos? Quantas pessoas que foram chamadas em um dos 5 dons ministeriais e faz uma bagunça só. Entra em área que não tem nada a ver, fala coisas que não é para falar, mas todos nós temos a palavra. E aquela coisa de achar assim, não, eu sou ousado, não preciso ouvir. Isso é mentira do diabo. Todos precisamos ouvir. Precisamos ser treinados, aperfeiçoados, para que a gente não viva aquele tempo onde deveria estar exercendo o chamado, mas não está exercendo por causa de maturidade. Amém? Como é maravilhoso quando a gente está debaixo de uma unção, uma pessoa vem, né? Alguém que está sobre a nossa vida e percebe algo que precisa ser tratado. Irmão, precisa ser tratado isso, né? Adiar alguns projetos. Não é porque o líder ele está desistindo de você e nem sempre porque não acredita no seu chamado. É porque ele quer você equipado. Imagina você pegar um soldado lá, vai para a guerra, não dá um armamento para ele, não dá um cantil para ele beber água, não dá um colete, os equipamentos necessários para ele ir para a guerra. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu recebi a primeira profecia que o Senhor me chamou para pastorear uma igreja, eu fiquei apavorado, irmãos. Não consegui nem dormir, tremia igual vara verde. Não é, e está na carne, está na carne, está na carne. Na medida que eu tinha, 14 anos de idade, era bem jovem. Eu falei, rapaz, esse cara está na carne. E quando eu comecei a ouvir de 1, 2, 3, eu falei, Jesus Cristo, esse negócio é sério. Mas naquele tempo, para mim, irmãos, era impossível isso acontecer. Mas
eu aprendi, irmãos, que às vezes a gente recebe uma palavra, não significa que vai ser agora, já. Existe muito isso. Deus te chamou, aí o camarada já começa, já fica em cima do pastor, ó, ouviu uma palavra, ó, eu não sei o quê, pastor, tem um chamado, olha lá, calma. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Uma outra coisa também com relação ao dano, quando a gente não entendemos, não nos submetemos a essa unção, é quando a pessoa não se submete à igreja local. E eu vou abrir mais ou menos como funciona isso. Se através do texto aqui, nós trabalhamos aqui Efésios e 1 Coríntios, que fala sobre o aperfeiçoamento do corpo, edificação, serviço, não é verdade? Então, podemos pensar como um macro, até mesmo numa visão denominacional, mas há uma visão da igreja local, onde o próprio Espírito Santo ele está configurando a igreja, de acordo com o público, o rebanho que congrega aqui. Você está comigo, irmãos? Então, os dons que são repartidos no corpo é de acordo com a necessidade de quem? Nossa. Porque se você for numa igreja A ou igreja B, existe uma outra configuração, que é o Espírito que vai fazer. Imagina um crente que não para na igreja, fica para lá e para cá. Visita a igreja A. Irmão, nada contra, pode visitar. Ah, que eu não estou me alimentando, que eu não estou querendo. Rapaz, aqui tem nutrientes necessários para você. Porque aqui está comendo, de repente, arroz e feijão, e é para você comer arroz e feijão, quer comer picanha lá na outra igreja. Mas é o Espírito que configurou no momento para você comer arroz e feijão, uma salada. Porque ele sabe, de repente, lá não está servindo salada, mas ele sabe que você precisa de salada aqui. Ainda vamos entrar no ofício do apóstolo. A gente está só... Ok, gente? Você está comigo? Então, isso, irmãos, causa um dano no corpo e pessoalmente, porque todos nós somos edificados. Como é bom, irmãos, estar diante de uma unção, né, onde você vê pessoas chamadas nos círculos ministeriais e você submeter, porque, irmãos, cada ofício tem uma particularidade, irmãos, que vai edificar a nossa vida. Amém, irmãos? Aí você tem uma visão apostólica, onde tem um propósito, né? Onde tem um projeto, uma coisa macro, né? Onde você tem um profeta que ele comunica o coração de Deus para a igreja. Amém, irmãos? Que maravilhoso isso. Quando você vê alguém com um chamado para o ensino, mestre, onde ele vai cavar lá e vai entrar, e entra em áreas que você não entra, que eu não entro, e traz uma palavra, irmãos, e vem esclarecimento para você. Como é maravilhoso isso. E quando você vê um evangelista, quando a igreja fica muito fechada aqui, só festa evento, mas o evangelista olhando lá para fora, os perdidos, e está ensinando a igreja, vamos ter que pregar, para de ficar olhando para o teu umbigo. Você está comigo, irmãos? Porque esse ambiente não é bom? É maravilhoso. Olha que maravilhoso, que harmonioso é quando a gente vê essas ferramentas trabalhando em prol o caminho, o crescimento de uma forma equilibrada. Como é maravilhoso isso, irmãos. Você está comigo? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos, não leve esse tão importante ou essa tão importante missão, podemos dizer assim, de forma natural. Isso é espiritual. Amém? Não tenta levar isso que o Espírito configurou para um ambiente humano, onde há jogos de interesses, onde as motivações são erradas. Vamos levar para o espiritual. Você está comigo, queridos? Então, quando a gente entende a seriedade do chamado, né, do propósito, o ofício do apóstolo não é, como eu disse aqui no início, não é o topo da cadeia hierárquica, é chamado. Eu vou repetir isso, irmãos, porque tem muita gente que pensa assim. Inclusive, eu tenho amigos que pensam dessa forma. Amigos que seguiram uma carreira
gospel, eclesiástica, né? E eles até se emocionam quando falam sobre isso. Eu fui isso. Irmãos, nada contra, e pode acontecer. Pode acontecer de você realmente, pelo fato de você ter a motivação correta e servir em várias áreas. Eu servi em várias áreas, irmãos. O cara sabe disso, várias áreas. Até liderar grupo de velhinhas eu liderei. Amém, irmãos? Então, é possível acontecer você passar, e como isso nos ensina e nos aperfeiçoa quando a gente passa em diversos setores da igreja. Mas isso, irmãos, não é interstício nem currículo para você olhar para o pastor e falar assim: meu currículo, eu fiz isso, aquilo, outro. Não, irmãos. Talvez tenha alguém aqui, irmãos, que possa ser levantado e tocou em algumas áreas que faz parte do exercício do ofício e que não vai ter um currículo parecido com o seu. Amém, irmão? Você está comigo? Então, entenda que o apóstolo é chamado, assim como profeta, assim como evangelista, como pastor e como mestre, com a mesma finalidade. Amém? Mas com particularidades de unção. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, né? E ficou muito claro para nós que não se trata de ordem de importância, nem de promoção, né? Mas que é a forma como o próprio Espírito estabeleceu e trabalhou para que a igreja fosse edificada e crescesse. Amém? Então, uma outra coisa que é muito importante a gente citar aqui, que as unções, irmãos, dos ofícios, acabam respingando para a igreja. Você sabia disso? Eu posso até colocar alguns exemplos. Uma igreja que, às vezes, tem uma pegada em evangelismo, né? É possível você ver uma igreja onde, de repente, o pastor ele toca na unção do evangelista, né? Ou que ele tem lá um corpo de ministro lá que é muito inclinado com a parte de evangelização. Isso acaba respingando para a igreja, né? Ou uma igreja com ministério apostólico, onde você vê as igrejas crescendo, irmãos, pipocando assim, igual pipoca, e abrindo igreja. A gente pode pegar um exemplo, irmãos, da própria Universal, onde você vê a igreja tudo quanto é lugar. E a facilidade, irmãos, que eles têm de abrir igreja é assustador. É um ministério apostólico que existe também nessa igreja, irmãos. E outras coisas mais. Às vezes você vê uma igreja muito do mover, do reteté. Já viu igreja assim? Com certeza tem gente lá, irmãos, que toca na unção do profeta. Amém? E aí, quando a igreja, às vezes, ela cresce, principalmente quando você vê esses ofícios operando no corpo, a tendência, irmãos, é trazer o equilíbrio. E eu creio também, como disse anteriormente, bem no início, que há momentos que o próprio Espírito trabalha dessa forma. Lembra que eu falei da configuração? Lembra que eu falei aqui, quando estabeleceu a igreja, existiu a ação, primeiramente, do profeta e do apóstolo? É para aquele momento. Pode acontecer isso. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado. E essa é a nossa oração. Porque o porquê das unções, às vezes, não ser tão visíveis no corpo de Cristo. É porque, será que é questão do momento? Será que é de propósito o Espírito Santo configurando e trabalhando daquela forma para a estação que a igreja está, ou porque a igreja não está aceitando? Ou porque a igreja está com a motivação errada? Então, a gente precisa entender essas coisas. O Ministério Verbo da Vida, irmãos, é um ministério apostólico. Né? O apóstolo Bud, ele falava nas ministrações, nas conferências, o verbo da vida vai para as nações. Amém, irmãos? E nada segurava ele. Não, é possível, não, vai. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, quando ele vinha com esse discurso, as pessoas ficavam apavoradas. Não, pastor, a gente está aqui, está começando, não. Estamos aqui no Nordeste, aqui no sertão da Paraíba, e o senhor está falando que vai para as nações? Vai para as nações. A visão apostólica. Talvez, irmãos, o mestre, o próprio pastor, que o pastor é muito do local, né? Se for pelo pastor, todo mundo fica aqui, não sai ninguém, né? Aquela coisa de abraçar, de cuidar. Mas o apóstolo, ele tem uma visão macro.
Amém, irmãos? Quão maravilhoso quando você tem alguém com um chamado apostólico, que ele não só vê, irmãos, nada contra quando alguém realmente pensa no corpo, no bem-estar do corpo, mas vê também a expansão, o crescimento. Amém? Você está comigo? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Jesus. Jesus foi o nosso primeiro apóstolo. Amém? Então, a igreja, ela experimenta dessa unção apostólica. Você está comigo? O primeiro apóstolo, que é Jesus Cristo, irmãos, quando ele foi ao céu, ele distribuiu dons aos homens, e já foi falado aqui, acredito que na primeira semana que a gente começou a falar sobre ministério de socorros, Jesus ele tocou em todos os dons, ele operou em todos os dons. Quando ele foi ao céu, ele distribuiu dons aos homens. Você está comigo? Então, hoje nós experimentamos do ofício, irmãos, mas é possível a gente estar debaixo de uma unção que foi repartida a cada um dos seus irmãos e a gente também desfrutar da unção da vida daquela pessoa. Você está comigo? Aleluia! Então, o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo vem da palavra grega apostelém, que significa mensageiro, enviado ou embaixador. Então, Jesus, porque Jesus também era considerado um apóstolo? Porque Jesus ele foi enviado. Para quê, irmãos? Para nos salvar. Amém, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. Amém? Você está feliz com isso? Glória a Deus. Jesus ele foi enviado para cumprir um propósito. Amém? Aleluia. Ele mesmo afirma isso. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. O próprio Jesus ele diz isso. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém, irmãos? Jesus ele enviou para cumprir um propósito. Somos o que somos hoje por causa de Jesus. Amém? Graças a Deus. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Existe apóstolo hoje? Sim. Amém? Cuidado, queridos, com a internet. A internet está cheia de gente. E olha que são pessoas queridas e sérias, que preparam estudo desse tamanho, convencendo você que apóstolo não existe mais. Profeta não existe mais. E tem muita gente caindo nisso. Lembra que eu falei que quando a gente entra no ensinamento errado, quando o conhecimento não chega, isso pode nos causar dano? Não precisa ir muito longe, não. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, talvez você seja uma delas, que sempre ouviu que para ser batizado do Espírito Santo tem que subir monte, arrastar o rosto no pó, pagar o preço. Quem já ouviu isso? Muita gente. Pessoas aí com 20, 30 anos ainda não falam em línguas por causa de um ensinamento errado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você está comigo, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Então essa coisa assim, e você vê muito claro
essas narrativas, né? Apóstolo era só no tempo do apóstolo Paulo. Algumas pessoas falam isso. Ou só quem viu Jesus. Tem muita gente próxima que fala isso. Hoje não tem apóstolo, não. Só quem viu Jesus. Esses são apóstolos. Agora, esses apóstolos são tudo michuruca. Cuidado, querido. E aí fala, hoje não existe mais. Uma visão errada pode limitar uma determinada unção. Preste atenção no que eu estou falando aqui agora. Uma visão errada pode limitar uma determinada unção. Porque se o propósito é edificar o corpo, e você não aceita algumas unções, vai limitar tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Agora vamos à parte mais, assim, prática do ofício apostólico. E aí eu fiz essa pergunta, existe o ofício do apóstolo hoje? Existe apóstolo nos tempos atuais? No tempo da igreja existe? Agora, a Bíblia pode nos ajudar, irmãos, a compreender isso. E existem, irmãos, 4 classes de apóstolos. E aí eu não quero assim que você fique preso à nomenclatura, mas quando a gente vê na palavra as qualificações, fica fácil de entender, irmãos, os tipos de apóstolos que nós conhecemos. O primeiro eu acabei de citar para vocês. Quem foi o primeiro apóstolo? Jesus. Será que vai existir algum outro apóstolo igual a Jesus? Não, mas você acredita, se eu disser que tem gente que acredita que pode existir um apóstolo do mesmo nível que Jesus? Eu lembro que foi em 2010, entre 2010 e 2009, existia um camarada porto-riquenho que ele dizia que ele era o Jesus encarnado. E falava que não ia morrer. E quando eu ouvi essa história, irmãos, eu achava que era um absurdo. Como é que a pessoa vai acreditar nisso? Eu conheci muita gente que entrou nesse negócio. Teve uma pessoa que entrou e eu tentei conversar, isso não tem nada a ver. E era um camarada, gente, que você olhava assim, rapaz, não tem nada que você pudesse assim impressionar. Uma das doutrinas que ele defendia é que não existia pecado e nem diabo. E a gente acreditava nisso. Aí você pode pensar assim, pastor, é absurdo, mas tem. Por isso que é importante a gente ensinar a ministrar a palavra. Você está comigo? E aí ele vinha também com uma revelação que ele não iria morrer, ele era eterno. E aí foi aí que eu peguei a pessoa que tentou me levar para essa seita. Eu falei, olha só, e ele inclusive estava com câncer, né? 3 anos depois ele morreu. E a seita desapareceu. Graças a Deus, né? A pessoa ficou até sem graça, né? Eu estava muito emocionado. Irmãos, palavra. Amém, irmãos? Você está em um bom lugar? Glória a Deus. Então, o apóstolo primaz, não vai existir outro, Jesus Cristo. Amém? Sabemos que ele foi enviado para morrer no nosso lugar, irmãos. Depois de Jesus não tem mais ninguém. Hebreus capítulo 6, irmãos, fala que depois não vai existir Jesus, não vai aparecer um outro Jesus, ou Jesus voltar para a cruz para morrer por nossos pecados. Já foi feito. Então, essa qualificação, irmãos, é muito clara, para a gente entender que esse tipo de apóstolo não existe mais. Parece óbvio para você, né? Pô, claro, pastor. Mas como eu disse para você anteriormente, tem gente que acredita. Você está comigo? Aleluia. E aí tem um texto aqui, eu vou procurar aqui, eu vou ler para vocês, quando o apóstolo Paulo fala, se um anjo ou alguém disser um outro evangelho, seja amaldiçoado.
Então eu não tenho que negociar, irmãos. Eu tenho que ficar com a palavra. Amém, irmãos? Então, conhecemos aqui Jesus como apóstolo primaz. Não tem outro apóstolo do nível de Jesus. A segunda classificação de apóstolo é apóstolo do Cordeiro. São as testemunhas oculares da vida, do ministério, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Então, irmãos, são aqueles que andaram com Jesus. Viveram todo o processo com Jesus, desde o momento lá que ele passou lá do batismo até a ressurreição. E são 12 homens. Essa classe de apóstolo não existe mais. Você está comigo? Percebe a importância quando a gente estuda dentro do ofício apostólico as qualificações? Isso é segurança para a gente. Amém? Por quê? Esse apóstolo do Cordeiro são aqueles que viram Jesus, são testemunhas de Jesus. E tem um texto aqui que é muito claro para a gente. Em Atos capítulo 1, abra comigo. Esse texto aqui cita as qualificações dos apóstolos do Cordeiro. Atos capítulo 1, capítulo 1, versículos de 15 a 17, fala sobre a morte, né, de Judas, que também era considerado um apóstolo, ok? Vamos pular para a gente ganhar tempo, vamos para o versículo 21, Atos 1, 21, diz assim, é necessário que, pois que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, presta atenção, gente, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado. Está ouvindo aí? Do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Viu aí? As qualificações que eu acabei de citar, que andaram lá com os 12. Ok? Quando Judas saiu, eles fizeram uma assembleia para escolher uma pessoa para cumprir o quadro de 12 apóstolos. Mas essa qualificação, como foi citada aqui por Pedro, ok? Deveria ser uma testemunha ocular. Ok, pessoal? Então, apóstolo desse nível não tem mais. Inclusive, nem o apóstolo Paulo entra aqui. Ele vai pertencer a uma outra categoria de apóstolo. Vamos ver? O terceiro é chamado de apóstolos do Novo Testamento ou fundacionais. O que vem a ser os apóstolos fundacionais? É aqueles que lançam fundamento, que foi estabelecido em Cristo. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Quem trabalha em construção, ou quem tem uma noção mais ou menos, quando você vai construir um muro, você precisa fazer uma coluna. Aquela coluna é que vai sustentar aquelas paredes. Então, quando a Bíblia fala da pedra de esquina, da pedra angular, é a pedra fundamental. Amém, irmãos? E existiram apóstolos, irmãos, que lançaram fundamento. Você está comigo? E é a classe desses apóstolos aqui. E eu posso citar alguns apóstolos, além de Paulo. Barnabé. Paulo e Barnabé, Atos capítulo 4, versículo 14. Eu não vou abrir, ou melhor, Atos 14, 14. Tiago, apóstolo Tiago, Gálatas 1,19. Andrônico, Júnias, Romanos 16, 7.
Silvano e Timóteo, Apolo, ok, pessoal? São chamados os apóstolos fundacionais. Agora, irmãos, esse nível de apóstolo tem hoje? Não. Você está comigo? Apóstolo significa também mensageiro enviado. Se você for lá para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, vai citar ali 2 apóstolos que o texto fala, não vou ler não, gente, para a gente ganhar tempo, fala que os apóstolos enviaram alguns homens. E nós entendemos que apóstolo significa o quê? Enviado. Você está comigo? Eles foram enviados, irmãos, para pregar, para apresentar, para ensinar, mostrar o fundamento. Amém? Você está entendendo? Está tranquilo, né? Aleluia. Agora, quando você fala de enviado, nós demos aqui a definição de apóstolo. Mensageiro, enviado, não é isso? Esse é o significado de apóstolo. Agora, o missionário, hoje, nos tempos atuais, ele é considerado um apóstolo. Quantos aqui conhecem o missionário? Aqui na igreja nós temos missionários aqui. Eles são considerados apóstolos. E quando a igreja foi estabelecida, irmãos, tem um ofício que é um pouco parecido com o apóstolo do profeta. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, quando nós lemos, e fala assim, ó, Jesus concedeu primeiramente apóstolos, profetas. Então, tem muitas atribuições do ofício do apóstolo que é muito parecido com o do profeta. Você está comigo? Então, quando um missionário ele é enviado para um lugar, ele vai o quê? Ele vai pregar o evangelho, não é isso? Vai atrair pessoas. Aí, depois de um tempo, vai haver necessidade de ensinar, não é isso? De ter um pastor, ok? De ter ministério de socorros. Na primeira quinta-feira do seminário, a Kátia falou sobre, ela deu até um exemplo aqui da mãozinha, né? Que, vamos lá, vamos relembrar? Aqui, 5 dons ministeriais. Então, tem esse aqui, dedo desse aqui mesmo? Polegar. Esse quem é? Apóstolo. Por que apóstolo? Porque ele consegue tocar em todos os dons. Amém? O apóstolo? Então, aquele que é enviado, irmãos, para um lugar, ele, por um tempo, ele vai tocar nessas unções. E precisa isso. Quando entrar na parte, irmãos, do governo, que é o pastor, ele, inclusive, vai administrar, ele vai supervisionar. Mas há uma expectativa de que Deus vai levantar, talvez no meio daquele povo, ou ser enviado um pastor para governar aquela igreja. Você está comigo? E é uma característica, irmãos, muito comum do missionário. O missionário vai, faz um trabalho lá, né? E aí o povo começa a crescer, há uma necessidade de alugar um espaço para colocar o povo, não é assim que funciona? Né? Essa igreja nasceu assim, né, Val? Val participou disso. Né? Aí começa a levantar pessoas, e aí, se a pessoa for um apóstolo puro, não toca em outros dons, ele vai perceber que o tempo dele está acabando. Olha, precisa de um pastor aqui. Então, ele vai ficar lá por um tempo, até ser treinado um pastor, ou enviado um pastor, ele vai embora. Você está comigo, queridos? Não é maravilhoso isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas vamos recapitular a questão dos 5 dons ministeriais aqui na mão. Temos aqui o apóstolo, e depois? O profeta aponta. E depois, outro dedo aqui que eu não vou levantar. Esse dedo aqui do meio. Evangelista, né? Alongado aqui, ele vai longe, vai alcançar as pessoas lá fora. E esse dedo aqui? Por quê? Aliança. E o último, quem é? Por quê? Entra em áreas que os outros não entram. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia. Vamos entender mais sobre aqueles que são chamados, né? Ou aqueles que pertencem à classificação dos apóstolos funcionais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui.
Muito importante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Efésios capítulo 2, versículo 20, você não precisa abrir. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha como é que está citando aqui, irmãos, apóstolos e profetas. Porque o apóstolo e profeta, irmãos, é um dom que se toca. Ok? Lembra que nós lemos aqui, vou recapitular, 1 Coríntios capítulo 12. Jesus concedeu, primeiramente, apóstolos, profetas. São as linhas de frente. Inclusive, irmãos, cita até os profetas lá do Velho Testamento, que é totalmente diferente do profeta do Novo Testamento. Mas, irmãos, o fundamento é com base nos apóstolos e nos profetas. Você está comigo? Onde Cristo é a pedra fundamental. Olha só em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém, irmãos? Não tem esse negócio de inventar, ter uma visão aqui, uma visão ali. Olha como é perigoso, irmãos, quando a gente não tem o entendimento da palavra. E está cheio aí, irmãos, de apóstolo aí lançando, eu estou com uma pólvora. Eu recebi uma visão nova. E tem muito crente atrás de visão nova. Novidade. Rapaz, tem um mover assim diferente, um negócio novo. Cuidado com esse negócio de negócio novo. Oi? Isso é até pequeno. Olha só em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Esse texto aqui que eu queria citar. Paulo alerta quanto a falsos apóstolos. No tempo do apóstolo Paulo, irmãos, existiam falsos apóstolos. Aí ele fala assim, mas ainda que nós, ele inclusive se inclui. Olha só que interessante. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Você está comigo, irmãos? E olha como é interessante a gente citar essa questão da qualificação, porque, irmãos, o fundamento já foi lançado. Você está comigo? Está percebendo, irmãos? Quando a gente abre justamente as classificações dos apóstolos, e ao longo do tempo, quando você percebe as unções, as atribuições de cada estação, você percebe, esse não existe mais. Os 12 não tem mais. Aqueles que eram testemunhas oculares. Acabou. Os apóstolos do Cordeiro, onde lançaram o fundamento. Acabou. Amém? Diga para o seu irmão, cuidado. Tem muita gente entrando nessa onda, viu? Agora, quando a gente fala, irmãos, de princípios fundamentais, doutrinas, irmãos, importantes, inclusive o próprio Evangelho, é essa doutrina, a doutrina de Cristo. O que é exatamente isso? Porque falamos sobre o princípio, fundamental. Eu creio que a maioria aqui já passou pelo ensino fundamental. Quem já passou pelo ensino fundamental? Ou já ouviu falar? O ensino fundamental do ensino tradicional, ele é considerado fundamental porque, irmãos, são ensinamentos básicos que você vai receber lá. Um dos conteúdos, irmãos, que fazem parte desse princípio fundamental é ler e escrever, é contar. Imagina a pessoa chegar no ensino médio, que eu já vi acontecer isso, e não saber ler. Amém? É a fase do ensino, irmãos, importante. Todo mundo precisa passar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, cada um tem a sua história, mas, irmãos, é uma fase que todo mundo precisa passar. Não, eu quero ir lá direto para o ensino superior. Não, você tem que passar pelo ensino fundamental. É o ensino básico. Amém, irmãos? E a gente pode ver aqui na palavra, irmãos, esses princípios
fundamentais que todo crente precisa saber. Amém? Quais são esses princípios fundamentais? Você pode achar lá em Hebreus capítulo 6. Você sabe? Arrependimento de obras mortas. Coloca aqui para mim. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2. Arrependimento de obras mortas. Depois, ensino de batismos. Deixa eu voltar aqui, irmãos, com relação ao arrependimento de obras mortas. Nós sabemos que a nossa vida, irmãos, envolveu arrependimento. Você está comigo? Não existe esse negócio, irmãos, de aceitar Jesus, mas não se arrepender. E quando nós erramos, irmãos, o arrependimento, mesmo salvo, faz parte da nossa vida. Não é um princípio que a gente tem que estar bem afinado? Não é um princípio que a gente precisa ensinar a passar para as pessoas? Você quer aceitar Jesus, você se arrepende dos seus pecados? Não me arrependo não, então não tem novo nascimento. É óbvio que eu estou falando, para você. Mas você acredita, irmãos, que tem muita gente dentro das igrejas que não se arrependeu? Agora, é um princípio, irmãos, fundamental, elementar da doutrina de Cristo. Não tem ajuste, não tem meio termo. Aí vocês citaram um dos outros princípios elementares. Ensino de batismos. Quais são os batismos que nós conhecemos? Batismo no corpo de Cristo. Vamos lá, pessoal que frequentou o discipulado para Nova de Membros. Vamos lá. Batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Não é um princípio básico? Sim ou não? Agora você conhece gente que não acredita no batismo com o Espírito Santo? Muita gente. Pessoas que falam assim, eu aceitei Jesus, mas não quero passar pelas águas, não. Não precisa disso, não. Vocês estão entendendo, irmãos, o raciocínio aqui? A gente está citando coisas que nós conhecemos. Mas tem gente que, mesmo conhecendo, não aderiu isso. Está, assim, reconfigurando o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele foi bem enfático. Apóstolo é aquele que protege, que guarda um princípio. Não tem como negociar. E é uma característica do apóstolo. Irmãos, amaldiçoado. Eu não vou fazer adaptações, irmãos, para aquilo que Jesus estabeleceu. Foi Jesus que estabeleceu. E depois, imposição de mãos. Quando você transfere, irmãos, ministra, isso é bíblico. Quando você levanta alguém, põe as mãos, é bíblico. É um princípio básico. Mas para que isso, irmãos? É bíblico. Ressurreição dos mortos. Irmãos, se não acontecer ressurreição dos mortos, não tem eternidade. Isso é escatológico. Fala a respeito do nosso futuro. Aleluia. E juiz eterno. Nós fomos julgados. Se você não crê, irmãos, no julgamento de Jesus, que já aconteceu na cruz do Calvário, irmãos, em relação à nossa vida, não somos salvos. A nossa presença aqui é em vão. Então, irmãos, juiz eterno, dentro das dispensações vai haver juízos. É bíblico isso. É um princípio elementar da doutrina de Cristo. De vez em quando você vê adaptações dentro desse princípio. E aí a figura, irmãos, entenda, do apóstolo, é exatamente isso, guardar a visão. Não negociar a visão. Você está comigo? Percebe, irmãos, que agora com relação a essa classificação de apóstolo, a gente pode considerar que existe essa qualificação hoje? A gente está indo bem devagar e você vai entender exatamente isso. Com relação ao primeiro apóstolo, não existe. Ao apóstolo, os apóstolos do Cordeiro, aqueles que andaram com Jesus,
Não tem mais. Com relação os funcionais, aqueles que guardam a visão, não tem, mas há algumas atribuições que a gente pode enxergar e ver hoje. Você está comigo? E aí, qual é o quarto? A quarta classificação de apóstolo. A base que nós podemos trabalhar aqui, irmãos, é mesmo Efésios capítulo 4. É o que nós trabalhamos. Onde Jesus ele foi aos céus e concedeu dons aos homens. Agora, se eu pensar que o apóstolo é só daquele tempo, Jesus diria assim, ó, isso é temporário. Isso é só por um período. Ele não falou isso. Então, biblicamente, irmãos, eu não posso defender a ideia de que o apóstolo desse tempo, que é chamado apóstolo de hoje ou apóstolo contemporâneos, existe. E aí, quando a gente entrar aqui, irmãos, das características do apóstolo, você vai conseguir entender melhor. Amém? Agora, algo que a gente pode trazer exatamente, irmãos, das outras classes de apóstolo, é exatamente, irmãos, aquela postura de guardar a visão. E uma característica do apóstolo, quando ele vai estabelecer, quando ele vai fundar um projeto, irmãos, ele já vem debaixo de uma visão. Então, ele vai chegar lá, irmãos, não vai inventar nada. Amém? Foi enviado uma pessoa lá para pregar o evangelho lá no lugar, isso no Verbo da Vida acontece muito. Abre igrejas de Verbo da Vida em cidades que não tem. Então a pessoa vai lá, envia uma pessoa, ok? E ele vai estabelecer lá um projeto. Agora, ele não vai inventar nada. Por quê? Porque ele está debaixo de uma visão. Além da visão da palavra, irmãos, há a visão do ministério pela qual ele está ligado. Onde ele não vai negociar. Irmãos, como é maravilhoso nós termos alguém, irmãos, que tenha a unção apostólica. Onde se houver, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele foi bem enfático, seja amaldiçoado. Se entrar na igreja alguém tentar bagunçar, opa, não aceito isso não. Não, a visão não é essa não, irmão. Ah, mas a gente podia fazer um negócio assim, porque a igreja faz aqui. Não, aqui não. Mas vai encher a igreja. Não, irmão, não é essa a visão não. Não é essa a direção que Deus deu não. Amém, irmãos? Você ama essa visão, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa a gente avançar aqui um pouquinho. Para a gente ganhar tempo aqui. Isso, rapaz, misericórdia, Jesus Cristo. Vamos avançar aqui. Aleluia. Uma característica, vamos entrar aqui na característica do apóstolo, né? Uma característica do apóstolo, irmãos, em comparação ao ofício pastoral. Por que eu estou falando em relação ao ofício pastoral? Justamente por causa dessa moda de promoções, irmãos, de hierarquia, onde a pessoa de pastor pula para apóstolo, sem entendimento nenhum. Mas vamos entender aqui, trazendo uma comparação entre o ofício do apóstolo e do pastor, e as particularidades que envolvem esses chamados. O apóstolo, em comparação ao ofício pastoral. Pastor, uma característica muito forte do pastor, ele gosta de segurar, ele tem dificuldade de liberar ovelhas. Um pastor que opera só no ofício, irmãos, ele tem dificuldade. Agora o apóstolo, ele envia. Ele não tem essa dificuldade. Amém? Graças a Deus. Principalmente quando acontece da pessoa assim, não, Deus falou comigo e tal. Irmão, vai na paz do Senhor. Coincidência, né? Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas um pastor, irmãos, que opera só na unção pastoral, ele sofre, né? Fica com dificuldades, fulano, né? E tenta, né? Porque o pastor quer todo mundo debaixo lá das asas dele, tudo protegido assim, não sai ninguém. Já o apóstolo não tem essa característica. Você está comigo? Está entendendo, irmãos? O foco do pastor são as ovelhas. E o foco do apóstolo são as obras. As obras, a visão, o crescimento, é aquela coisa da visão macro. O pastor é a visão dentro da igreja. A igreja, tudo igreja, mas o apóstolo já olha assim, não, vamos aumentar, vamos enviar.
o pastor desesperado, não, tem pouca gente aqui, segura todo mundo, não sai ninguém. Você está comigo? Aleluia. E qual o cuidado que o apóstolo ele precisa ter? Quais são os cuidados? Primeiro, não estabelecer controle sobre a igreja. Eu não vou ler aqui o texto aqui, mas o apóstolo Paulo, que não era pastor, ele era muito enfático com relação a isso. Que naquele tempo existiam apóstolos que queriam controlar a igreja. E o apóstolo Paulo, ele reprovava isso. Irmãos, é possível um apóstolo, ele tocar na unção pastoral. É possível um apóstolo, por um tempo, irmãos, principalmente quando está estabelecendo uma igreja, ele ficar por um tempo ali, né, no comando da igreja, pastoreando a igreja, até acontecer de vir alguém de fora ou levantar alguém. Mas o apóstolo que ele opera somente no ofício apostólico, irmãos, ele tem consciência que ele vai ficar ali por um tempo. O apóstolo Paulo já aconteceu isso, ele ficou em torno de 3 a 6 anos. Se você olhar as cartas aqui, você vai ver o tempo todo, a viagem do apóstolo Paulo, o tempo todo. E ele fazendo o trabalho, mas ele não ficava nas igrejas. Isso é uma característica do apóstolo. Você está comigo? Tudo bem? Então, primeiro, não estabelecer controle sobre a igreja. Segundo, o governo da igreja é do pastor. E eu pego um exemplo, irmãos, muito bonito. Peguei, né? Hoje não está mais no nosso meio. O apóstolo Bud, ele congregava lá na igreja em Campina Grande, sede em Campina Grande. E em Campina Grande, o pastor presidente lá era o pastor João Roberto na época. E o pastor Bud ficava sentado e se submetia à unção pastoral. Por mais que ele fosse presidente do Ministério Verbo da Vida, mas ele submetia à direção que Deus estava dando para o pastor. Olha só que visão maravilhosa, irmãos. Essa consciência, irmãos, dos 5 dons ministeriais, nos traz segurança. Imagine se o pastor Bud, não, eu sou apóstolo, eu cheguei ao último posto da hierarquia eclesiástica, quem vai mandar aqui sou eu. Não. Agora, irmãos, dentro das atribuições dele, porque ele está na função administrativa, ele é o presidente do Verbo da Vida, mas quando traz no conceito de igreja, irmãos, é o pastor local. Amém, irmãos? E eu creio que acontece, inclusive, até mesmo com o apóstolo Guto, que também congrega lá em Campina Grande. E lá o pastor na sede, em Campina Grande, é o pastor Tiago. Tiago não, é Tiago, né? Tiago Borba, né? Tiago Borba. E o apóstolo Guto está lá, presidente do Ministério Verbo da Vida. Amém, irmãos? Que pode acontecer alguém, irmão, ser chamado nos 5 dons ministeriais, no ofício do apóstolo, onde ele diz assim, não, eu sou apóstolo, que às vezes acontece por aí. Não, porque eu sou apóstolo agora todo mundo agora tem que... É aquela coisa como aconteceu no tempo do apóstolo Paulo, onde surgiram alguns apóstolos que estavam querendo controlar a igreja. Bagunçou tudo. Amém? Esse é um dos cuidados do apóstolo. Cuidado que o apóstolo precisa ter, inventar uma nova visão. Cuidado com isso, irmãos. Está cheio de apóstolo na internet inventando visão. Tem ou não tem, pessoal? Um monte de visão. E tem crente caindo como pato. Irmãos, é só olhar para a Bíblia. Um outro cuidado que o apóstolo precisa ter, sair abrindo igreja por tudo quanto é lado. Sem direção de Deus, sem nada, porque é apóstolo. Acontece muito isso, irmãos. E é uma característica dentro do ofício do apóstolo, né, o missionário, ele precisa submeter, irmãos, à unção pastoral. Há um cuidado. É maravilhoso quando você vê, irmãos, esses ofícios se submetendo à unção pastoral, né, seguindo a direção do Espírito e as coisas acontecendo. Mas você sabia, irmãos, que tem essas distorções dentro das unções, não é propriamente dito a unção, mas a própria pessoa, que não entende, que atropela, acha que tem que ser assim. Amém? Então, se a pessoa tem um chamado apostólico, irmãos, isso também não significa que pelo fato de ter um chamado apostólico, que ele tem que abrir igrejas. Porque existe apóstolo, irmão, dentro da igreja, onde, irmãos, a unção que está sobre a vida dele é justamente guardar a visão que a igreja recebeu. Aquilo que foi confiado a ele. Que, de repente, um apóstolo, irmãos, uma pessoa que opera no ofício de apóstolo, ele pode ir para um lugar, irmãos, que foi enviado por um pastor, uma liderança, que ele vai lá estabelecer. Eu estava conversando hoje com Karine, não sei se
se lembra da nossa conversa, nós conhecemos, eu e Kátia conhecemos um pastor que ele conta um testemunho, que ele viajava por todo o Brasil, irmãos, ministrando batismo com o Espírito Santo a uma denominação que não cria. E ele, na verdade, foi enviado para isso. Ele não inventou moda, nada na cabeça dele. Ele foi lá ministrar aquilo que ele já estava fundamentado, já estava na palavra. Lembra disso? E era um mover da parte do Senhor. E ele é chamado, irmãos, e é possível isso, um apóstolo, irmãos, da área do louvor, que ele foi enviado. Alguém levantou aquele homem para ir para as igrejas, para algumas denominações, levar a palavra, nada da cabeça dele. Lugares, irmãos, que não criam no batismo com o Espírito Santo. E foi um mover, na época da década de 90, irmãos, muita gente aqui não tinha nem nascido. Homens de Deus, mulheres de Deus, que se submeteram à palavra, não inventaram moda, apenas, irmãos, transmitiram aquilo que estava escrito. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Deus recompensa, irmãos, a fidelidade. Ele não recompensa o ofício em si, mas a fidelidade. Então não fica preocupado, irmãos. Às vezes as pessoas entram naquele negócio de falar assim, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? Irmãos, sirva. Se envolva. Até porque, irmãos, conforme a configuração que o Espírito faz, porque o propósito é edificar o corpo de Cristo, levar ao crescimento. Irmãos, há situações onde as pessoas vão tocar em alguns dons. E principalmente, quando, como eu falei aqui, irmãos, a unção que está, irmãos, sobre o ofício, dentro dos 5 dons ministeriais, vai respingar para a igreja. E a igreja, de repente, pode caminhar para um nível, irmãos, de acordo com a necessidade daquele momento. Quando Deus, de repente, pode levantar um, irmãos, isso pode acontecer. Quem já leu o livro do Kenneth Hagin, ele fala isso. Depois de muitos anos que ele foi entrar no ofício dele. Se eu não me engano, foi o quê? Por muitos anos ele operou em qual ofício? Pastor. Aí depois que foi 12 anos, acredito que foi isso, foi 12 anos, né? Aí o Senhor falou com ele assim, agora você vai entrar no teu chamado. Aí o Senhor pensava que o tempo todo, não, irmão. Amém? Se você ficar preocupado com isso, irmãos, você pode até se decepcionar. Se o seu foco é meu chamado, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. É o Senhor falar para você assim, não, agora você vai entrar agora no teu chamado. Agora, quem não está preocupado com isso, amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Você está comigo? Entenda, irmãos, que aquele que é chamado no ofício apostólico, um dos principais, que é super importante, ele precisa pregar o evangelho. Não só, irmãos, no ofício apostólico, mas todos os 5 dons ministeriais. Ou ele ensina ou ele prega. Não tem esse negócio assim, não, eu fui chamado na unção apostólica, mas eu não prego, não. Ou qualquer outro. Não existe isso. Amém? Você está comigo? Diga graças a Deus. Diga assim, eu amo essa visão. Aleluia. Aleluia. Pelo fato de você não operar nos 5 dons ministeriais, não significa que você receberá a menor recompensa. Como já foi falado aqui, irmãos, nem todos vão entrar nos 5 dons ministeriais. Possa ser que você, irmãos, fique só nos ministérios de socorros. Mas, assim, se conforme pelo fato de você servir o corpo de Cristo. Se Deus colocou você nesse chamado, irmãos, fique feliz com isso. Amém, irmãos? Se amanhã depois o Senhor mudar o meu chamado, irmãos, acabou o meu tempo aqui, eu vou embora, irmãos. Amém, irmãos? É bom para você, é bom para mim. Aleluia. Isso é papo apostólico, né? Mas, amém, irmãos? Mas eu toco na unção pastoral também, fica tranquilo, tá? Sou apóstolo puro, não. Beleza, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.